Boa noite, pessoal. Boa noite. Quase 8h30. Não falei que ia fazer live, né? Live surpresa, mas tem tanta coisa que eu preciso contar pra vocês. Então é muito legal vocês estarem aqui. Ó, já vou colocar aqui. Deixa eu começar dando boa noite, né? Pra quem chegou. Boa noite, Tia Nutri, Lidiane. Gente, não dá pra fazer mais live sem óculos, vocês não têm ideia, eu não consigo mais ler. Boa noite, Moni, Rê, Alessandra Kempis, Caldas, Geisa Patrick, Legende, Benedito, Sabrina, Mônica, Adélia, Jaxlen, Aninha, Camila, Juvica, Geo... Peraí, deixa eu deixar mudo aqui no celular, senão vai ficar pitando as mensagens que chegam. Maria José, Lu, Bergamota, Dudu, Alessandra, boa noite, pessoal. Ó, primeira super novidade, tá bom? Depois eu respondo, vou ficar aqui uma meia horinha pra gente responder dúvidas, beleza? Ó, é só vocês escreverem esse aqui, só escrever isso, bota o coraçãozinho também que é legal, né? Mas é só vocês escreverem, deixa eu colocar aqui, só escrever e-book, que quando acabar a live, vocês vão lá no direct que vai ter uma surpresa pra vocês, tá bom? A gente tá com esquema, o Zé descobriu, estudou e tal, né? Zé é meu marido, pra quem não sabe, e ele é a grande mente aí por trás de tudo isso, e ele descobriu algumas automações. Então, a gente consegue, se vocês escreverem e-book, pode ser aqui na live ou naquele post que eu falo sobre os e-books, sobre os e-books não, né? Sobre o e-book, se vocês escrevem, quando acaba a live, vai uma mensagem no direct pra vocês. Super legal, automático, porque antes eu respondia pessoa por pessoa e eu já perdi as contas, né, de quantos directs tem sem abrir, eu não consigo mais responder. De fato é isso, por isso que eu fiz aquela série, eu fiz 50, sabe o que é isso? 50 lives todo dia, 7h30 da manhã. Todos os dias, aí dei um tempo pra vocês ficarem com saudade de mim, brincadeira. Dei um tempo porque tava férias também e tal, mas quando voltar às aulas eu volto com as lives de manhã. Mas bora então, querem colocar pergunta? Escreve aqui que eu vou puxando as perguntas, não precisa nem colocar na caixinha, tá bom? Pode colocar aqui, vocês vão curtir, ficou super bonitinho. Outra coisa, quem não está no canal do Autismo Legal aqui no Instagram, não tô falando de canal de outros canais, né? Ontem a gente colocou um vídeo novo naquele outro canal que começa com Y, tá bom? Vocês podem ir lá para olhar, porque foi um papo muito legal que eu fiz com a doutora Débora Kerses, com o doutor Tiago Guzmão. A gente falou a respeito de autismo na vida adulta, autismo em meninas, as dificuldades do autismo depois de mais velhos, a questão de mascarar, se existe tratamento após o diagnóstico, né? Quando o diagnóstico acontece na vida adulta, tá muito, muito legal essa live. Live não, um podcast, tá bom, gente? Porque tá chique agora o negócio. A gente fez um podcast. Podcast, gente, é uma conversa, né? Vocês sabem que eu adoro conversar, então foi uma conversa muito legal. Eu falo que a conversa foi tão boa que parece que parece uma aula, na verdade. Mas foi no formato podcast e ficou super legal. E a gente ontem colocou um vídeo novo lá naquele outro canal. Agora presta atenção. A gente aqui no Instagram tem um canal, sabe, no direct, onde tem o principal, geral, as mensagens novas que chegam pra você, tem canal ali. Clica não, né? Enfim, encosta naquele canal e escreve Autismo Legal, vai aparecer o nosso canal, já tem mais de 1.700 pessoas naquele canal e tem coisa nova que a gente vai liberar só lá. Ok? Então a gente, acho que essa semana ainda, ou no máximo esse final de semana, a gente já libera um negócio super novidade e vai ser só lá dentro do canal do Autismo Legal aqui no Instagram, tá bom? Depois que eles todos fizerem o projeto novo, aí a gente vai abrir para quem não tá no canal, mas vai começar ali. Quem já participa do canal sabe que eu dei uns spoilers aí, mostrei as coisas, quando eu e o Zé a gente tava decidindo, resolvendo uma série de coisas e tal, então quem tá lá naquele grupo sabe. Bom, vamos lá responder perguntas? Vou puxar aqui.
Juvica. Gente, ó, beijo pra todo mundo que tá mandando boa noite, falando que tava com saudade e tal, tá bom? Eu também tenho muita saudade de fazer live, mas esses dias tava uma loucura. Vamos lá, Juvica. Preciso mudar de plano de saúde. Estou com problema, pois eles não querem aceitar que temos criança autista. Olha só. Primeiro de tudo, quando vocês forem pesquisar plano de saúde, não fala do autismo, ok? Faz toda a pesquisa, pega valor e tudo mais, tal. Vocês só vão, essa dica vale ouro, hein, gente? Porque eu dou essas dicas na minha consultoria. Quem quiser marcar consultoria, vai lá na bio, tem um link, você entra, agenda um horário e você tem uma hora inteirinha, eu e você só, tá? Pra resolver o seu problema especificamente. Mas, vou dar essa dica agora. Não fala nada do autismo, levanta todos os valores, pega todas as informações que você precisa e na hora de assinar aquela ficha com os dados médicos e tudo mais, você vai colocar no campo de observação que aquela pessoa foi diagnosticada com autismo e que você sabe que autismo não é doença pré-existente, portanto não tem carência estendida, ok? Se por acaso alguém negar o seu plano de saúde em razão do autismo, há uma reclamação na ANS, porque provavelmente a ANS já resolva sem precisar de processo, mas caso a ANS não resolva, você consegue resolver isso em processo. O plano de saúde vai ter que fechar com você e você ainda vai ganhar uma indenização por danos aí por conta disso, porque isso é crime. Pode registrar boletim de ocorrência, tá bom? Isso é crime de discriminação. Artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão, ok? Recado dado, passem pra frente essa informação, tá? Porque isso é super, super importante e tem acontecido muito. Ó, tá gostando das perguntas respondidas? Manda lá no grupo do WhatsApp, da clínica, das mães e tal, tá bom? Porque tá meio difícil eu conseguir entrar em live, então vamos aproveitar e passar pras pessoas. Dani, sobre a nova lei, eu não leio a pergunta antes, tá? Então vamos de primeiro. Sobre a nova lei da gratuidade nos ônibus para autista e acompanhante. Precisa de carteirinha do ônibus? Então, vamos lá. O transporte municipal é competência de cada cidade. Cada cidade tem as suas regras. Tem cidade que dá para pessoa com autismo, independente de renda. Tem cidade que dá a gratuidade somente para pessoas de baixa renda. Tem cidades que dá a gratuidade só para pessoas que têm dificuldade de deambular, né, que é uma dificuldade na mobilidade, não dá para autistas. Nesse caso, procura. Quem não dá, a cidade que não dá gratuidade para pessoas autistas, procura o vereador da sua cidade que trabalhe com projetos de pessoas com deficiência. Sempre tem um vereador que defende essa causa, ok? E aí ele pode preparar um projeto de lei para ser aprovado na sua prefeitura. Gente, para aprovar uma lei na prefeitura é 2, tá bom? Depois que a gente passou por todo esse processo de aprovação lá em Brasília, lei nacional e tudo mais, agora a gente sabe que para aprovar uma lei no município é rapidinho, tá? Junta a mulherada, bate lá na porta do vereador, ele vai ver que tem um monte de gente querendo a mesma coisa, vai brigar vereador para poder fazer essa lei. Prometo para vocês, podem ir atrás e falar que eu pedi para falar com eles. Rodrigues, é normal a criança que tem autismo ter epilepsia? Ai, Rodrigues, primeiro, eu não sou médica, né? Então, eu não posso dar um parecer. É muito comum que pessoas com autismo tenham como comorbidade epilepsia. Não significa que toda pessoa com autismo tem epilepsia. E uma outra coisa, nossa, hoje eu tô entregando tudo. Tem muito médico que tá pedindo o exame, a ressonância, a tomografia e tudo mais para dar o diagnóstico. Então vamos lá. Esses exames ajudam a verificar se a pessoa tem alguma outra questão além do autismo. Mas você não precisa fazer nenhum exame de imagem, nenhum exame de sangue, nenhum exame para saber se é autismo ou não. Ok? Então, muitas vezes eles fazem alguns exames, eles pedem alguns exames, por exemplo, para afastar outras questões. Um exemplo muito claro. A maioria das pessoas que desconfiam do autismo são encaminhadas para fazer o exame de Bera. Exame de Bera ou exame Bera, acho que o certo não é o de Bera. O Bera, ok? Que elimina perdas auditivas, elimina questões auditivas, físicas, certo? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa parece que não ouve, mas não é uma questão auditiva, ou de repente a pessoa não está ouvindo direito, por isso ela está tendo tanta dificuldade em se comunicar, em aprender, em se relacionar e tudo mais. Então, existem exames que afastam algumas dúvidas, mas não é necessário nenhum exame aqui da cabeça para dizer se a pessoa é autista ou não. Mas é muito comum eles pedirem caso eles tenham alguma dúvida em relação à epilepsia. Acontece bastante, eu não saberia te dizer a incidência, mas acontece bastante, tá bom?
Ellison, você é de Pindamonhangaba? Muito bom. Eu tenho um primo que é advogado e trabalha em causas em defesa das pessoas, dos direitos humanos e das pessoas com deficiência, que é de Pinda. Inclusive, essa semana ele teve uma reunião, é Denis Borges, tá? Ele é meu primo de verdade, assim, de primeiro grau. O pai dele é irmão do meu pai. Ele trabalha pra caramba aí em Pindamonhangaba. E essa semana ele com umas outras mães tal tiveram uma reunião junto lá na prefeitura, foi bem legal e a gente vive dividindo as coisas no grupo da família, tá bom? Babi, é justo cobrar valor diferente quando a criança já tem laudo? Então, Babi, eu nem sei valor diferente do que, mas qualquer valor que seja diferenciado porque a criança é diagnosticada com autismo pode ser considerado discriminação, ok? Porque estão cobrando a mais dela em razão do autismo. Eu não sei se você está falando de mensalidade de escola, não sei se você está falando de consulta de alguma coisa, não sei se você está falando de academia, enfim. Mas não pode ser cobrado nada mais, tá bom? Tá, Fernanda falando de mudança do plano de saúde, eu respondi já essa questão. Luana, em Natal, não aceita laudo particular. Então, como eu falei, cada prefeitura tem suas regras, então conversa com o vereador, pode ser legal, tá? Quando o plano tem uma única clínica que atende na cidade, posso pedir reembolso? Queria tirar mais dúvidas sobre reembolso. A gente esclareceu uma série de coisas sobre reembolso, o Bergamotanque, acho que é assim que fala. Agenda um horário, eu tenho uma hora inteirinha para te explicar todos esses detalhes, mas a princípio, se o plano de saúde não consegue atender como está no laudo, sim, todas as pessoas têm direito ao reembolso caso o plano de saúde não consiga atender. E o que acontece na maioria das vezes é que os planos de saúde não conseguem atender exatamente. Às vezes o médico dá 20 horas, eles liberam 2 horas, 3 horas. E o problema é que a gente fica pensando, 3 horas é melhor do que nada, né? Porque tem um monte de gente que não tem nada e a gente aceita um pouquinho. A questão de aceitar um pouquinho é que o desenvolvimento também vai ser um pouquinho, e aí o que poderia ter um desenvolvimento legal pra caramba, a gente fica com aquelas migalhas do que eles oferecem pra vocês. Entendam o seguinte, o seu filho, a pessoa com autismo, tem direito ao atendimento, às terapias que foram prescritas pelo médico, aquele que é responsável pelo acompanhamento. Isso é uma questão de prerrogativa médica. É ele que determina qual vai ser o tratamento que aquele paciente necessita. Óbvio, junto com a equipe multidisciplinar, que vai fazer a avaliação, que vai fazer o encaminhamento, a recomendação da quantidade de terapias e tudo mais, tal, mas não é o plano de saúde que determina quantas horas de terapia o seu filho faz e qual o tipo de terapia, ok? A gente tem que resolver isso ou por bem ou por mal. Por bem conversando e tal, não sei o quê. Por mal é com processo, tá? Não dá pra gente ficar aceitando o que eles estão dispostos a dar. A gente precisa ter aquilo que foi prescrito. Qual que é o canal do podcast? É lá no outro canal. Sabe aquele que começa com Y e a gente não pode falar aqui? Senão eles acabam depois jogando nosso engajamento lá pra baixo, que a gente tá fazendo propaganda do concorrente, tá? Mas é lá naquele outro canal também, Autismo Legal. Em todo lugar, o nome que a gente tem é o mesmo, Autismo Legal. Autismo Legal em todas as redes sociais, até naquele Tok lá a gente tá. Eu preciso alimentar uns negócios, mas tem uns videozinhos bonitinhos lá. Meu filho não é verbal, Li Freitas. Porém, a escola não me fala como foi o dia de aula, bem com a cuidadora me passa nada. A secretária de educação proibiu os cuidadores de falarem com os pais. Ok. A gente precisa ter estabelecido qual o tipo de informação que precisa chegar até vocês. Eu também falo muito sobre isso nessas reuniões que eu faço com as famílias. Se você quiser marcar, eu te passo com detalhes isso. Mas uma dica bem que serve para quase todo mundo. Junto com a equipe multidisciplinar, monta um questionário de perguntas e respostas, sabe? Tipo sim ou não, ok? Ou alternativas, comeu 1/4 da comida, comeu metade da comida, comeu 3/4 da comida, comeu todo o prato. Coisas que o cuidador e o professor possam responder quase que só em ok, sim ou não, em alternativas. E aí, obviamente, deixa um espaço para caso tenha acontecido alguma coisa a mais, ok? Mas para que facilite essa comunicação, porque muitas vezes a escola não comunica, a gente não sabe o que está acontecendo, às vezes a gente imagina que eles vão ter todo o tempo do mundo para fazer um relatório super complexo do que está acontecendo, e a gente sabe que é muito corrido durante o tempo ali na escola, então a gente pode facilitar esse trâmite.
tá bom? Oi, Sarinha. Mone, ela falou que foi fazer o plano e eles pediram a declaração e falaram que TEA é pré-existente. Deixa eles falarem, ok? Eles podem falar o que eles bem entenderem. Autismo ou qualquer outra deficiência não é doença pré-existente. O que significa? Significa que a pessoa com autismo vai cumprir a carência como qualquer outra pessoa. Deu 180 dias, que é o prazo máximo de carência, eles não atenderam, abre uma reclamação na ANS que no dia seguinte eles te atendem, ok? É muito simples resolver isso. Eu não posso esperar os 180 dias, então a gente precisa de um laudo médico dizendo que as terapias são urgentes e que a criança não pode ficar sem essas terapias. Você vai solicitar plano de saúde, se ele não te atender em juízo, a gente quebra essa carência, tá bom? A gente, qualquer advogado que entenda do assunto, não precisa ser eu, ok? Mas se vocês quiserem também é só chamar. Jussiele, quais são os direitos dos nossos filhos autistas? Ainda não sei. Jussiele, escreve e-book aqui no comentário mesmo da live, porque vai o e-book com todos os direitos para você totalmente de graça, tá bom? Então é só escrever aqui. Aqui ó, José Bertin Júnior é meu marido, viu, gente? Baixa o e-book com o resumo dos direitos, exatamente, tá? Escreve e-book porque vai baixar aqui direitinho. Dani, gratuidade, já respondi. Deixa a live salva, vou deixar. Vantônio, a escola pode negar matrícula em período integral? A escola informou que não tem acompanhado gente no contraturno e só poderia ficar meio período. Presta muita atenção no que eu vou falar agora para vocês não se... pra gente se entender direitinho. Pensa o seguinte, se seu filho fica período integral, me responde uma coisa. Que horas que ele faz terapia? As terapias são essenciais para nossos filhos. Eu estou falando agora de mãe para mãe, ok? Deixa a doutora Carla, advogada, de lado. Vamos falar de mãe para mãe. É essencial que os nossos filhos façam terapia. Carla, o plano não libera, já ensinei para vocês um monte de coisas que vocês podem fazer para liberar. Eu dependo do SUS. Procura a Defensoria Pública. Ok? Procure a Defensoria Pública. Se na sua cidade não tiver Defensoria Pública, pode procurar o Ministério Público e exijam as terapias que ele necessita em juízo. A Defensoria Pública, Ministério Público, Faculdade de Direito, OAB, tem atendimento gratuito. Tá? Então, quem depende do SUS, obviamente não tem dinheiro sobrando, porque se tivesse um pouquinho, a gente fazia um plano de saúde, eu sei bem como é tudo isso. Então, você não tem atendimento, procure em juízo. Infelizmente, ninguém do SUS, da prefeitura ou do estado vai bater na sua porta perguntando se seu filho precisa de atendimento. Ok? Porque a quantidade de pessoas que procuram a prefeitura, o estado, o SUS para atendimento é gigantesca. E eles não conseguem atender. Então, o que acontece na maioria das vezes? Eles atendem uma sessão por semana, depois de 2 meses eles dão alta para a pessoa. Eu não sei dizer quantos casos nesse sentido eu já atendi. Quantas pessoas já me procuraram com essa história? Ou então eles só atendem autismo nível 2, nível 3, que a gente conhece como moderado e severo, e as pessoas de nível 1, autismo leve, os Asperger, né, que eram conhecidos assim, não são atendidos, porque eles não conseguem atender todo mundo. Então, você precisa de atendimento? Seu filho precisa de atendimento? Você tem 2 alternativas. Se você tem um plano de saúde, briga com o plano, porque é direito. Você não tem plano de saúde, pode brigar com o SUS, porque na nossa Constituição está garantido atendimento gratuito para todas as pessoas. E se a gente não brigar, a gente não vai conseguir, gente. De verdade, a gente não consegue. E, inclusive, se na sua cidade, no seu estado, não tiver atendimento para o seu filho, você sabe que o governo pode ser condenado a pagar em uma clínica particular o atendimento que seu filho precisa? Isso é muito sério. Existem milhões de pessoas que recebem um atendimento através de processo. E eu não estou fazendo propaganda de processo aqui. Você procura a Defensoria Pública, procura o Ministério Público, mas os nossos filhos precisam de ajuda. O autismo traz muitas dificuldades para eles. Eles são muito bons em outras coisas, não tem a menor dúvida. Todos nós temos dificuldades e potencialidades. Só que se não for trabalhadas as dificuldades, essas dificuldades vão se acumulando e de repente na vida adulta, alguém que poderia ser autônomo, que poderia ter uma certa independência ou mesmo uma total independência, talvez não tenha porque não foi ajudado desde a infância. Então isso é muito, muito sério, tá bom? Então assim, a escola não pode proibir o aluno de ficar no contraturno, ainda mais alegando que não tem ninguém para cuidar. Mas é muito perigoso deixar a pessoa com autismo sem atendimento. Isso pode ser considerado negligência, pode dar problema de verdade, com conselho tutelar e tudo mais, tá bom, gente? Então não dá bobeira nisso, não. Jânia, é verdade que quem vai receber do EPC Loas vai continuar recebendo auxílio?
que no caso agora é Bolsa Família, se estiver dentro da renda per capita, ok. Posso dar uma dica para vocês? Quem já recebe o Bolsa tá perdendo tempo se não pediu o BPC ainda. Por quê? Se você recebe Bolsa, isso significa que você já tem uma renda muito baixa. E para você conseguir o BPC é rapidinho. Eles já analisaram sua renda, tanto que você está recebendo Bolsa. E a renda per capita do Bolsa é muito mais baixa que a do BPC. Então, é possível que pessoas que começaram a receber BPC percam o Bolsa, mas quem está recebendo Bolsa pede logo o BPC, porque o valor do BPC é muito maior que o valor do Bolsa, tá bom? Isso é bem tranquilo, não precisa de advogado para pedir Bolsa, nada disso, ok? Helenara. Secretaria de Educação negou acompanhante especializado e não respondeu meu pedido de protocolo. O que pode fazer? Procura o Ministério Público, tá bom? Porque se a Secretaria de Educação não respondeu, é com o Ministério Público, é em juízo que você vai conseguir resolver. Às vezes, quando a gente vai no Ministério Público, eles fazem um ofício para a escola. É tipo um bilhete para a mãe, sabe? Quando a criança pronta aí que toma bilhete. Então, esse ofício do Ministério Público é tipo um comunicado para que a escola, para que a Secretaria de Educação tome providência, para que a escola se explique. Muitas vezes resolve, tá? Com essa denúncia no Ministério Público e também é de grátis. Baiana. Tem uma pergunta, meu filho Juan tem 12 anos e ele está com dificuldade na escola. Não interage nas aulas e atenção, marquei do pediatra para ele pelo plano. Ok, mas não veio a pergunta. Síndrome de Rett, aqui o Dudu tá colocando. Minha filha tem síndrome de Rett, eles colocaram como doença pré-existente. Deixa eles colocarem, ok? Mas não é. Nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de doença congênita, que é aquela que já nasce com a pessoa, é doença pré-existente. Então, deu 180 dias, pode abrir reclamação na ANS que eles atendem. Malu tá perguntando qual que é o número do grupo de WhatsApp. A gente não tem, por enquanto, um grupo de WhatsApp. Entra no nosso canal aqui no Instagram, porque dali vocês podem ir, tô dando spoiler, né? Dali vocês podem ir para um grupo, quem tiver lá vai descobrir. Tá bom? Babi, do app, eu tive problema no meu e-mail, pode cadastrar novamente? Pode, Babi, mas se você tenta recuperar a senha, se você não conseguir recuperar a senha, manda um e-mail no contato@autismolegal com o e-mail que você cadastrou lá no app, que eu mando pros meninos do suporte, eles resolvem isso pra você, tá bom? Não tem número de grupo, entrem no canal do Autismo Legal aqui no Instagram, tá bom? Grupo, canal do Autismo Legal aqui no Instagram, tá? Agora, com toda essa propaganda, já deve ter ido para uns 2.000. É um tiquinho de gente, considerando aí os 285 mil pessoas que acompanham a gente. Mas ali no grupo do Instagram, canal, na verdade, né? O canal do Autismo Legal aqui no Instagram, vão acontecer coisas que na rede aberta não vai acontecer, tá bom? Inês, doutora, já dei entrada 3 vezes em RPG que meu filho com 29 anos faz, com o mesmo fisioterapeuta. Como tem dificuldade de mudanças, RPG não tem no plano de saúde, tenho só negativas. Já abriu reclamação na ANS? Inês, vale a pena abrir reclamação na ANS com todo esse contexto que você tá passando pra gente, tá bom? Elizabeth Tonello, minha sogra, beijo, sogrinha. Dani, meu filho é nível 2 de suporte, tá sem terapia porque as clínicas conveniadas estão sem vaga. Como fazer? Olha só, se não tem vaga, liga para a ANS, abre a reclamação, porque esse tipo de problema a ANS consegue resolver rápido, tá bom? Agora, se o seu plano de saúde não tem vaga para te atender, isso significa que você tem direito ao reembolso integral, ok? A gente tem as clínicas da rede. Tem que esperar na fila. Não, o máximo que você tem que esperar são 14 dias úteis. Passou disso, você tem direito ao reembolso integral. Abre a reclamação na ANS, porque na maioria das vezes essa questão de não ter vaga, de não ter agenda, coisa do tipo, se resolve direto com a ANS, tá? Não deixem de abrir essa reclamação. Grupo do Autismo, canal Autismo Legal aqui no Instagram. Babi, MES que ainda não deu devolutiva sobre a isenção de IPVA. Putz, abre a reclamação. Eles estão atrasando muito, tá bom? Carteirinha, jazinha. Carteirinha
de identificação da pessoa autista. Existem carteiras. Gente, desde que foi criada a CIPTEA, eu tenho falado que não existe CIPTEA ainda em lugar nenhum e tem um monte de gente que dando o nome de CIPTEA. O que acontece é que a ideia é muito legal, a gente imaginou que fosse feito isso pelo governo federal e aí um monte de gente começou a emitir carteirinha. Então, tem prefeitura emitindo carteirinha, tem estado emitindo carteirinha, você precisa se informar onde você mora. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou de São Paulo, o Autismo Legal está aqui em São Paulo, capital. Tem carteirinha pelo estado e tem carteirinha pelo município. Então, quem é do estado de São Paulo, dá um Google, CIPTEA São Paulo, vai aparecer. É um site próprio para isso. Quem é da cidade de São Paulo pode emitir a carteirinha também pelo site 156. Acho que é isso, SP156, se não me engano é esse o site. Tem vários estados que estão emitindo, tem estado que não emite, mas a prefeitura emite. Tá meio assim, desorganizado, mas enfim, essa carteirinha é super importante, ela tem valor legal em todo lugar do Brasil para comprovar que aquela pessoa é uma pessoa autista, tá? Não é a carteirinha que te dá direito a nada. O direito está estabelecido na lei. A carteirinha é uma identificação oficial de que aquela pessoa é uma pessoa autista, portanto é uma pessoa considerada como pessoa com deficiência de acordo com a lei, portanto titular de vários direitos, tá bom? Deixa eu puxar a turma de trás que eu comecei a pegar a turma de cima. Doutora, para dar entrada no LOAS de autista, precisa de laudo de todos os profissionais que ele é? Não, um laudo médico, tá bom? Se tiver relatório de psicólogo, relatório de fono, o que você tiver, você vai apresentar. Mas um laudo médico é o suficiente, ele vai passar pela perícia e tudo, tá? Mas não precisa de um monte de profissionais, não. Cantinho dali, o médico neuro disse que não temos direito ao benefício TEA nível 2? Não, tá? Tem direito. Gente, a lei, vou falar para vocês como está escrito na lei. Lei Berenice Piana, Lei 12.764 de 2012, diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. É isso que está na lei, tá bom? Já falei tanto que eu já até decorei. Não está dizendo que a criança com autismo é considerada pessoa com deficiência. Não está dizendo que a pessoa com autismo nível 2 e nível 3 que é considerada pessoa com deficiência. Não está dizendo que só o autismo severo é considerado pessoa com deficiência. A pessoa com transtorno do espectro autista. A gente está falando de todo o transtorno, ok? Então, desde que a pessoa esteja diagnosticada no transtorno do espectro autista, ela é legalmente considerada uma pessoa com deficiência, tá? É que o termo correto é uma pessoa considerada, a questão é que se eu ficar falando cada vez, né, a pessoa autista é uma pessoa com deficiência, aí eu vou falar, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Vocês vão cansar de ouvir isso, é cansativo. Então a gente acaba usando o termo de que autismo é deficiência, ou o correto é que autismo é considerado legalmente como deficiência. Tá bom? Mas pela praticidade a gente acaba esticando, reduzindo aí o contexto todo. Xerri, acho que é isso. Pode acumular o LOAS com bolsa? Pode acumular o LOAS com bolsa, desde que esteja dentro da renda, tanto para o bolsa quanto para o LOAS. O que acontece é que em muitos casos, quando a pessoa começa a receber o BPC, o LOAS, ela perde o bolsa porque a renda per capita aumenta. A renda do bolsa não conta para o LOAS, mas a renda do LOAS conta para o bolsa. Então, a maioria das pessoas que recebem o LOAS, o BPC, e que continuam recebendo bolsa, são famílias que têm muitas pessoas dentro do grupo familiar, tá bom? Nilvane, para os estados que ainda não tem nenhum órgão que faça carteirinha, como deve proceder? Pode emitir o RG, tá? O RG com começa a falar rápido, aí vai embolando tudo. O RG, com a identificação da deficiência, pode ser emitido também é um documento oficial que vale em todo o Brasil. A identificação do autismo você pode colocar, é uma informação opcional, ok? Então você pode colocar como você pode não colocar. Mas eu tenho medo de repente, quando meu filho ficar mais velho, pode emitir uma segunda via e pedir para não colocar essas informações, tá? Como é uma informação opcional, você pode pedir para constar ou não. Diferente, por exemplo, da filiação, do número da certidão de nascimento, do número do CPF, que não é opcional, tem que estar lá, ok? A informação de que é uma pessoa autista ou com qualquer outro CID são informações opcionais, então pode ter como pode não ter, não tem problema nenhum, tá bom?
Sueli, sou policial militar, não tenho plano de saúde. O que temos é uma caixa beneficente, é o Instituto. Não há uma regulamentação de plano de saúde. Então, na verdade, esses planos são planos de autogestão, né, que são chamados planos de autogestão. Apesar dele não estar embaixo do Código de Defesa do Consumidor, o atendimento é garantido. Por quê? Qualquer tipo de plano tem como objetivo o quê? A manutenção e a restauração ou a reabilitação da saúde de qualquer pessoa. Bom, para que a gente possa ter uma saúde, eu não estou falando de questões físicas, eu estou falando de saúde, ausência de doenças ou das dificuldades, a habilitação, reabilitação, para pessoas com autismo é essencial as terapias. Então, mesmo que não seja um plano de saúde como a maioria, sob o Código de Defesa do Consumidor, é sim possível, mesmo através de processo, conseguir o atendimento necessário, mesmo que tendo regras diferentes, estando embaixo de leis diferentes, o objetivo, tanto de um quanto o outro, é a saúde, é a manutenção e restabelecimento da saúde, tá bom? Então dá pra conseguir sim. Oliveira Ribeiro Michele. Boa pergunta. Por quanto tempo vale um laudo médico? Então, vamos falar sobre isso? Isso é super importante. Manda coraçãozinho aí pra nós, né, gente? Compartilha a live com os grupos que vocês têm e tudo. E não esquece de escrever e-book aqui pra vocês receberem o presentinho quando acabar a live, tá bom? Então vai no direct de vocês um presentinho feito através de automação aí de computador, muito legal, que vocês vão receber. Olha só que legal. Laudo médico. Vocês sabiam que não existe nenhuma lei dizendo que o laudo médico vale por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, nada do tipo? Ai, que bonitinha minha caneca. Ganhei de presente, tá aqui, da minha cunhada. E desse lado tem eu e o Gabs. Legal, né? Bem bonitinho, eu adoro essa caneca, ela fica comigo, é minha companheira de trabalho, essa caneca. Então, olha só, não existe em lugar nenhum dizendo que o laudo tem 1 ano, na verdade, nunca existiu, né? Então, muitos planos de saúde, escola e não sei o que, pedem e sempre pediram laudo médico atualizado. Na verdade, isso não existe em lugar nenhum, não há uma exigência legal para absolutamente nada. E em razão disso, foi criada aquela lei que diz que o laudo tem validade, que ela não tem validade, que vale para sempre o laudo. Agora vamos entender 2 diferenças super importantes, ok? Presta atenção para vocês entenderem a lógica do negócio, que eu chamo de lógica jurídica. Vocês não precisam ser advogado para entender da lei, ok? O advogado tem que entender do processo, dos prazos e tudo mais, mas conhecer os direitos e entender das leis não precisa ser advogado, por isso que eu venho explicar tanto para vocês as coisas. Olha só, uma coisa é o laudo que diz que o Gabriel Borges Bertin é uma pessoa autista. Outra coisa é o laudo que fala que o Gabriel Borges Bertin precisa fazer tantas horas de psicoterapia, tantas horas de fonoaudiologia, precisa fazer tantas horas de terapia ocupacional, que precisa de adaptação na escola, essa. Entendem que são 2 coisas diferentes? Uma que atesta que aquela pessoa é uma pessoa autista e o outro que fala a respeito das terapias. O que acontece? O que acontece é que sempre, né, ou melhor, na maioria esmagadora das vezes, quando o médico faz o laudo dizendo que é autista, ele já fala o que aquela pessoa precisa, ok? Essa informação que aquela pessoa é autista, ela não precisa ser renovada. Mas essa informação dizendo o que aquela pessoa precisa de terapias, a quantidade de horas, as adaptações e tudo mais, entendem que precisa ser atualizado? Pensa no seu filho, há 1 ano atrás, ele tinha as mesmas necessidades que ele tem hoje? Normalmente, quando eles já são adultos, né, ou pelo menos já passaram da adolescência, essas alterações não mudam muito. Mas quando a gente tá falando de crianças, muda pra caramba. O que o Gabriel precisava há 2 anos atrás é diferente do que ele precisa hoje. O que o Gabriel precisava de 3 anos atrás
é diferente do que ele precisa hoje. As adaptações da escola que ele tinha no ano passado, esse ano algumas coisas já mudaram. Então, esse laudo, que eu chamo de laudo terapêutico, é aquele que fala as terapias que a pessoa precisa, aquele que fala as adaptações que aquele aluno, que aquela pessoa necessita, inclusive no ambiente de trabalho e tudo mais, precisa ser atualizado. Eu recomendo para as famílias que eu acompanho essa atualização a cada ano. Porque de um ano para o outro, algumas coisas mudam. E isso é importante. Se a gente está falando de crianças pequenininhas, pode ser atualizado a cada 6 meses, inclusive. Né? A gente não tem que passar no médico de tempo em tempo. Quando a gente passa no médico de tempo em tempo, ele já faz um laudo atualizado. Normalmente muda pouca coisa. Mas vamos imaginar, né? Aquela criança estava precisando desenvolver bastante a fala, o médico colocou mais tempo com a fonoaudióloga. Deu um boom na fala daquela criança, agora ela não precisa mais de tantas horas com a fono, mas ela tá com muitas questões sensoriais. Aumenta a quantidade de horas de TO. Então, tudo depende da necessidade de cada pessoa. Entenderam essa questão, essa diferença entre laudo diagnóstico, aquele que fala sobre o diagnóstico, que aquela pessoa é uma pessoa autista, e o laudo terapêutico. Agora, olha, doutora Amanda, muito obrigada. Eu vi um recadinho que você mandou lá em cima, mas eu nem comentei, mas agora ela comentou um negócio que foi muito legal, que a gente aproveita e já fala disso também. A doutora tá dizendo que tem plano que pede para as famílias atualizarem a cada 3 meses. Vamos lá. Então, é necessário atualizar? Eu entendo que é necessário, essa questão das terapias. Agora, tá pedindo para atualizar em menos de um ano, isso pode ser considerado uma forma de negativa, ok? Então, ninguém precisa ficar atualizando o laudo a cada 3 meses, isso é totalmente legal. É uma forma indireta deles estarem negando atendimento. Pode, inclusive, ser considerado como discriminação, ok? Artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão. Qualquer coisa que eu faça para atrapalhar, para impedir, para atrasar o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de uma pessoa com deficiência qualquer que seja, incluindo o autismo, pode ser considerado discriminação, crime, ok? Que tem a pena no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Então não pode de jeito nenhum. Obrigada, viu, doutora, de ter entrado nesse assunto. Chegou, Vanessa? A Vanessa tá falando que chegou rapidinho o e-book. Legal. Ó, quem escreveu e-book recebe no direct uma mensagem para você clicar e aí você já baixa. Gente, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem com esse e-book, desde que vocês não vendam, ok? Porque a gente tá dando de graça para vocês. Pode mandar no grupo da família, no grupo da escola, pode postar aqui no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar que vocês queiram postar, vocês podem postar. Marca a gente que eu tento aparecer lá para dar um coraçãozinho, agradecer e tudo. Vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Monta palestra, passa no grupo das mães, o que vocês quiserem. Só não pode ganhar dinheiro porque a gente tá dando de graça, tá bom? Fora isso, vocês não precisam de autorização, não. Mesmo as postagens que a gente faz, quem quiser fazer recorte de live, pode fazer recorte de live. Quem quiser fazer recorte de vídeo, ou quiser repostar vídeos que a gente posta, tudo que tá aqui, vocês podem passar pra frente, desde que vocês marquem aí a fonte, né? Que afinal de contas dá trabalho produzir conteúdo, mas vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Podem mandar pra frente, mandar pra qualquer rede, tá bom? Deixa eu puxar mais uma pergunta. Olha só que legal, eu começo a falar, eu me empolgo, a gente tá aqui já há um tempão. Laudo para benefício, Monteiro da Silva. Laudo para benefício, é obrigatório ser atualizado? Depende, assim, não dá para você pedir um benefício com um laudo de uns 5, 6 anos atrás. Eu recomendo que você pegue um laudo novo. Agora, você tem um laudo de um ano e meio e tudo, eu acho que não tem necessidade não, tá bom? Michele, o laudo da minha filha já fez 3 anos, então tenho que atualizar? O laudo para dizer que ela é uma pessoa autista não precisa atualizar, mas se você está buscando, por exemplo, adaptação no ambiente escolar, um acompanhante especializado e terapias, sim, é necessário. Por quê? De 3 anos pra cá, muita coisa já mudou. Tá bom? Entenderam? Porque, por isso que eu faço tanta questão de explicar o porquê das coisas pra vocês, né? Pra vocês simplesmente não repetirem, porque todos nós somos seres pensantes. E é importante que a gente entenda o porquê das coisas para que a gente possa conversar, argumentar e tudo mais. Então, por isso que é tão legal a gente entender essas diferenças. Tá bom? Vânia, benefício LOAS negado, como proceder? Você tem 2 caminhos. Você pode procurar a Defensoria Pública da União,
ok? Defensoria Pública da União. Eu não recomendo entrar com processo administrativo no INSS, com recurso administrativo. A não ser que esteja você tenha entregue um documento e o documento eles não colocaram, mas aí você vai ter que provar que você entregou o documento. Eu acho mais fácil ir para processo. Porque em juízo é outra história, o juiz não é funcionário do INSS, é outra coisa, ok? Mas tem esses dois caminhos, administrativo e judicial. Bom, considerando que eu recomendo o judicial, você pode partir para duas alternativas. Defensoria Pública da União. O atendimento é online, ok? Você entra no site, dá um Google lá, Defensoria Pública da União, vai aparecer o site da defensoria, você escolhe a sua região, depois você escolhe o seu estado, você vai para a sua cidade, tem ali todos os contatos, eles atendem gratuitamente. Ou você pode procurar um advogado particular, que pode também entrar com esse recurso junto ao INSS. Qual que é a diferença? Diferença, na maioria das vezes, é a questão do atendimento mesmo, né? Um advogado particular, você tem o telefone, você tem o WhatsApp dele, você consegue esclarecer melhor suas dúvidas e tal, mas não significa que o atendimento pela defensoria seja ruim, ok? Pelo contrário, o atendimento deles é muito bom. Só muito, muito cuidado, gente. Tem um tanto de gente que me procura falando que tem que dar não sei quantos mil para advogado, que o advogado está pedindo isso, que o advogado está pedindo aquilo. Não entregue seu documento sem antes assinar um contrato. Vocês precisam ter uma cópia desse contrato. Não é uma questão de só entregar papelado para o advogado entrar com o processo e você depois não sabe quanto você está pagando. Normalmente, a prática mais comum é uns 30% do que você recebe. Quando você receber, fica com o advogado. Mas tem advogado por aí que está cobrando 50%. Eu entendo que é muito dinheiro. Agora, pensa, se você quando foi procurar o advogado, ele te deu o contrato, você assinou e tudo mais, toma cuidado, gente, porque a maioria das pessoas, isso não significa que não dê para brigar por essa porcentagem, ok? Mas muitas vezes a gente se mete em confusão. Então leiam o que estão oferecendo para vocês. Pergunta quanto que é o trabalho do advogado. Ah, é tantos por cento? Eu tenho que pagar mais alguma coisa? Eu não pago mais nada? E se eu perder, eu tenho que te pagar mais alguma coisa? Perguntem, não tenham medo de falar com o advogado. Se não entendeu, fala para ele, doutor, eu não entendi. Você pode me explicar de um jeito diferente? Ok? Porque faz parte do trabalho do advogado te explicar para que você entenda o que está acontecendo. Afinal de contas, é uma questão que envolve diretamente a sua vida. Então você precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Casinha da Ju. A psiquiatra do meu filho deu laudo de TEA nível 1, porém disse que ele não precisa de terapia, mas passou remédio. Ele tem distúrbio do sono e eu tô tão perdida. Puxa vida, eu imagino que você tenha recebido o diagnóstico há pouco tempo. E o início, quando a gente recebe diagnóstico, é uma loucura. Coloquem aqui, gente, para dar um abraço nela. Quando vocês receberam o diagnóstico, foi fácil para vocês? Porque para mim foi uma loucura, eu não entendia nada de autismo. É desesperador, a gente sabe que a gente precisa correr, a gente não sabe para onde correr, a gente não sabe o que é autismo, a gente não entende das terapias, porque é uma loucura quando a gente sai dali, porque do consultório, porque tem um monte de terapia. É estranho falar que não precisa de terapia, porque se não precisa de terapia, a princípio significa que essa pessoa não tem nenhum tipo de atraso, não tem nenhum tipo de dificuldade, não tem nenhum tipo de barreira. Se ela não tem nenhum tipo de barreira, tecnicamente ela não teria diagnóstico, ok? Então, assim, acho que vale a pena conversar novamente com essa médica ou passar com outro profissional, porque não faz muito sentido uma pessoa ser diagnosticada e não ter nenhum tipo de terapia. Remédio pode ajudar para as comorbidades. Por exemplo, aquela pessoa é autista e tem uma hiperatividade. Olha só que bonitinha a casa da Ju, acho que é isso o perfil dela. As meninas e os meninos aqui colocando. Foi muito difícil. Então, assim, exato, a palavra é desespero, é angustiante. A gente fica muito perdida, né? Porque a gente não conhece o autismo. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter como compartilhar essas experiências, dividir um pouco um com o outro, porque às vezes nas redes sociais parece tudo muito lindo, assim, tudo perfeito. Na casa das pessoas acontece tudo de uma forma linda, maravilhosa e tudo mais. Mas não é assim. Todo mundo passa por dificuldades. A questão é que muita gente prefere compartilhar as alegrias do que as dificuldades. E muitas vezes,
quem tá perto da gente, né, a família, eu ouço esses relatos diariamente com as reuniões que eu faço com as pessoas e tudo. A maioria das famílias não sabem, não entendem, os amigos, eles não fazem por mal, né, a maioria das pessoas não fazem por mal, eles não entendem mesmo de autismo, e aí eles falam muito pra vocês, ah não, mas não autista é aquela pessoa que fica se balançando no canto, ah não, mas seu filho é tão inteligente, então ele não é autista, né, as pessoas tentam dar uma aliviada no diagnóstico, falando que não, ou então eles falam assim, ah não, mas ele é só um pouquinho autista, né, porque não dá nem pra perceber, como se o diagnóstico do autismo nível 1 fosse um pouquinho de autismo, e o diagnóstico do autismo nível 3 fosse muito autismo, e não é isso, né. Então é muito complicado, é muito difícil pra gente, fora os olhares tortos que a gente enfrenta. Quem nunca passou por isso não tem diagnóstico, não é possível, eu não saio de casa. Todos nós já passamos em maior ou menor intensidade, né? Há muito tempo, há pouco tempo, ou praticamente todo dia, gente olhando torto para você quando você entra num atendimento prioritário na fila preferencial, gente que acha que você tá usando seu filho de muleta, né? Gente que acha que você é mole, que você não tem, que você não sabe dar limite pro seu filho. Poxa vida, todas nós passamos por isso. Por isso que eu acho tão importante a gente ter um ambiente, um local onde a gente pode dividir um pouquinho essas nossas dificuldades e perceber que na realidade a nossa sociedade não conhece o autismo, né? As pessoas não conhecem. Por isso que muitas vezes acontecem essas coisas, né? E cansa. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é todo dia que a gente tá afim de explicar o que é autismo pras pessoas. Não é todo dia que você tá disposta a falar, sim, ele não parece que tem autismo, mas tem outras coisas que ele enfrenta de dificuldade, mas nem todo mundo percebe. Tem dia que você só quer voltar pra casa. Tem dia que você não tá afim de pregar ao mundo sobre autismo, mesmo eu que amo falar sobre autismo. Tem dia que eu faço de conta que eu não ouço o que as pessoas falam, porque eu só quero voltar para casa com o Gabriel e pronto, né? E tudo bem, entende? Se você não tá afim de falar sobre autismo naquele dia, tá tudo certo. O dia que você tiver afim de pregar sobre autismo para as pessoas, ok. Não se sintam na obrigação de resolver tudo ao mesmo tempo, mesmo porque a gente não consegue resolver tudo, né? Ainda mais ao mesmo tempo. E se permitam, não tô afim. Eu volto para casa. O que a gente não pode é desistir. Porque, não sei vocês, mas o único filho a única mãe que o Gabriel tem sou eu, né? Então, se não sou eu, meu marido, o Gabriel não tem outros pais. E todos nós temos essas dificuldades, né? E por isso que é muito legal a gente estar aqui compartilhando com o outro. É assim mesmo, tá? Ai, eu começo a falar, né? Não esquece, hein, gente? Coraçãozinho, escreve book pra pegar o presentinho lá no direct. Evelyn, peraí, deixa eu só tomar água. Quando as profissionais como terapeuta diz que seu filho está no espectro do autismo, a criança realmente tem ou só o neuro para diagnosticar? Legal você ter falado isso. Então vamos lá. Vou contar o que seria o mundo ideal, ok? A história perfeita seria assim. O pai, a mãe, o professor, alguém tem uma desconfiança, então pegam a criança, o responsável pega a criança, leva até um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, esses são os especialistas, e ele conversa com os pais, pergunta sobre a vida toda e tal, que é chamado de anamnese isso, né? E aí ele fala, olha, eu preciso de algumas avaliações. Ele encaminha para fono, para psico, para TO, para físio, se a criança tiver questões de mobilidade, para que elas façam uma avaliação. Manda muitas vezes fazer uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação maravilhosa, que traz uma série de respostas aí. Bom, faz uma avaliação, todos esses profissionais fazem então um relatório, dizendo que avaliaram isso e aquilo tal, e que desconfiam, que acreditam que aquela pessoa está no espectro, ou acreditam que aquela pessoa tem TDAH, ou que acreditam que isso, que aquilo, enfim, eles vão colocar as impressões deles ali. Você vai pegar todas essas avaliações, vai voltar com o médico. Então ele, de acordo com a avaliação feita em consultório, com todas essas avaliações que esses profissionais, os terapeutas fizeram, ele vai chegar ou não a conclusão de que aquela pessoa é uma pessoa autista, que é uma pessoa com deficiência intelectual, que é uma pessoa, enfim, vai fazer o diagnóstico dele ali. Esse é o mundo ideal.
ok? O que acontece muitas vezes? Você desconfia, você leva, a maioria das vezes a gente leva para fono, né? Porque o que mais chama a nossa atenção é o atraso na fala, e aí a fono fala de algumas desconfianças e a gente normalmente vai procurar então o médico depois de ter procurado o profissional. Não tem problema nenhum. Outro caminho que pode acontecer, você procurar um profissional direto. E aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas em uma consulta o médico consegue fazer o diagnóstico? Sim, pode conseguir. Né? Um médico que esteja muito acostumado com o dia a dia, um terapeuta que está acostumado aí com autistas no dia a dia, pode saber que aquela pessoa está no espectro em meia hora de conversa, de observação e tudo mais. Então, um bom profissional, como trabalha com isso sempre, ele tem essa percepção e consegue fazer um diagnóstico com menos tempo ou com mais tempo. Muitas vezes precisa de outras avaliações, o que eu acho que pode ser perigoso. Por exemplo, uma coisa que acontece muito quando é pequenininho. Coloca seu filho na escola e volta daqui 6 meses. Muitos fazem isso porque, às vezes, se a criança nunca foi para a escola, a necessidade dele se comunicar, dele falar, dele interagir com outros, quando é colocado na escola, algumas crianças que são mais preguiçosas podem ter esse desenvolvimento mais acelerado. Mas, ainda assim, eu acho perigosa essa informação. Acho que a melhor informação é sempre fazer uma avaliação. A turma aqui do Autistas Alviverdes, vocês sabem, deixa eu terminar de responder isso, depois eu falo com vocês. Mas a melhor recomendação, mesmo que não tenha a certeza de um diagnóstico, é encaminhar para avaliação com os terapeutas e já começar a estimulação. Porque estimulação nunca é demais. Sempre vale a pena, né? Estimulação e caldo de galinha, né? Assim, não faz mal para ninguém, então é sempre importante. Mas aqueles maiorzinhos, assim, não dá para falar, volta daqui 6 meses e tudo mais, faz a avaliação. E se o profissional falou, não é nada, cada criança tem seu tempo, procura outro, gente, tá bom? Porque o tempo passa, não significa que os nossos filhos não aprendam depois. Claro que eles aprendem, mas quanto antes a gente começa a estimular, quanto antes eles começam a aprender, mais rápido é o desenvolvimento. Isso é fato. Inclusive, nossa, eu tô a rainha das informações hoje, meu cérebro tá bombando. Inclusive, se você quer ajudar o seu filho a se desenvolver em casa, você em casa, ajudar no desenvolvimento do seu filho, junto com os terapeutas, ou se você não tem terapeuta, mas você quer fazer alguma coisa pelo seu filho, entra em LP, eu vou escrever aqui embaixo, lp.autismolegal.com.br, tá bom? LP de laranja, P de pato, autismolegal.com.br. Ali, eu vou fixar esse agora, tá bom? Ali a gente mostra através de um sistema, tem tudo muito pronto, não é método, não é nada, ok, gente? Assim, é ciência pura, aprendizado através das brincadeiras, assinado pela doutora Débora Kershis, que é, além de ser uma amiga, uma profissional espetacular, com mais de 30 profissionais, terapeutas que trabalham todo santo dia com pessoas com autismo, pessoas com atraso de desenvolvimento, ajudaram a gente nesse projeto do mapa do desenvolvimento infantil. Vai lá em lp.autismolegal.com.br, que ali eu explico tudo, tem vídeo, tem telas mostrando para vocês como que você, pai e mãe, pode ajudar no desenvolvimento do seu filho, tá? Sem sair de casa. A gente tem um potencial e a gente tem médicos aqui assistindo. Quem for médico, quem for terapeuta, coloca aqui embaixo. Pai e mãe não pode ajudar muito no desenvolvimento do filho? Pai e mãe não faz terapia, porque só terapeuta faz. Mas ensinar, ajudar a desenvolver habilidades e tudo mais, poxa vida, gente, a gente pode fazer tanta coisa, e muitas vezes a gente não sabe do nosso potencial. Deixando claro aí, né, Autistas Alviverdes, vocês estão abusados, né? Perguntando se o Gabriel já virou palmeirense. Não. Eu sou corintiana, minha mãe é palmeirense e ela amou a camiseta, roubou a camiseta que vocês me deram, inclusive. Eu mandei pra ela. Ela amou a camiseta e ela usa com maior orgulho. A do Gabriel tá aqui com a gente. Gabriel parece que é São Paulino. Eu sou corintiana, Timão.
Mas sou de todas as torcidas organizadas de autistas, ok? E hoje ainda a gente tava na feira comendo pastel e o Gabriel falou, o amigo dele lá da feira perguntou para que time que ele torce, ele falou que ele torce pro São Paulo. Inclusive, nós não temos camiseta do São Paulo. A gente ganhou do Palmeiras, eu não ganhei ainda, nem do Corinthians, nem do São Paulo, hein? Torcidas organizadas, só mandar que a gente ainda faz um jabazinho pra vocês aqui, tá bom? Já vai fazer quase uma hora que a gente tá aqui. Qual o prazo, Carolina? Qual o prazo para reembolso de terapias? Legal, Carolina. O prazo é de 30 dias, mas alguns planos de saúde têm um prazo reduzido. O meu plano de saúde, por exemplo, me reembolsa em 10 dias. Isso está estipulado em contrato, ok? Fiquem espertos. Autistas alviverdes, nós não somos organizados, exato. Quem é organizado hoje em dia, né? Tá valendo. Fiquem espertos com a documentação que os planos de saúde têm exigido para vocês apresentarem tudo bonitinho, porque às vezes vocês apresentam uma parte e aí quando dá 29 dias eles pedem documento novo. Aí vocês juntam documento novo. Dá 29 dias de novo, eles pedem mais um documento. Isso pode ser considerado uma negatória. Ok? Então pode haver reclamação na ANS também quando eles ficam pedindo documento picadinho. Isso infelizmente tem acontecido muito. Tá bom? Deixa eu puxar mais umas 2, 3 aqui. Ana Maria, por favor me responda. Ana, sua pergunta já deve ter ido lá pra cima. Coloca sua pergunta aqui de novo, fazendo favor, tá bom? Doutora, autista pode levar a advertência escolar por não entender uma brincadeira e agredir um coleguinha? Tem muitas famílias que têm me procurado nessas reuniões que eu falo com questões escolares. É muito difícil a gente responder que pode, mas também é muito difícil responder que não pode. Se ele entende o que está acontecendo e ele se comportou de forma inadequada, ele pode receber advertência, ok? Então assim, não é porque nosso filho tem autismo que ele tem alvará para fazer o que ele bem entender. Isso é muito importante a gente entender, gente, tá bom? Não é porque ele é autista, que ele é uma pessoa autista, que ele pode fazer o que der na telha. Agora, algumas coisas eles não entendem. Então, se ele teve algum tipo de comportamento porque ele não entendeu o que aconteceu ali, não, ele não pode ser advertido. Vou contar um negócio que aconteceu há muito tempo, acho que tem uns 4 anos isso. O Gabriel tava na escola na hora do intervalo e aquele monte de criança corre para um lado, corre para o outro e tal. E ele ouviu uma menina gritando, socorro, socorro, tal. E ele correu, era uma amiga dele, ele ouviu que ela tava gritando, socorro, socorro. E tinha um menino assim, meio que em cima dessa menina, o Gabriel, ele sempre foi grandão, ele tirou aquele menino de cima, empurrou e o menino caiu e tal. E aí o Gabriel foi pra diretoria junto com o menino, junto com a menina e tudo mais. Graças a Deus, né, mesmo não existe escola perfeita, mas existem pessoas ali que já conhecem bem o Gabriel, sabe que ele às vezes tem dificuldade de entender algumas coisas e conversaram com ele. E qual foi a explicação do Gabriel? Porque ele empurrou o menino, ele meio que bateu no menino, o menino caiu, machucou e tudo. O que o Gabriel explicou? Que a amiga dele estava passando por um perigo muito importante, tanto que ela gritou socorro. Ele entendeu que era uma questão de vida ou morte para aquela menina, por isso que ela gritou por socorro, e ele foi lá e defendeu a amiga, porque ele achou que ela estava passando por um perigo. Na verdade, era uma brincadeira entre eles. Todas as outras crianças que estavam ali perto entenderam que era uma brincadeira. Entenderam claramente que era uma brincadeira. Da mesma forma que o Gabriel entendeu claramente que ela estava passando por perigo, e ele foi lá socorrer a amiga. Então, é muito importante que se apure, que se verifique o que aconteceu. Porque ele ficou bravo com alguém porque ele deu um soco na pessoa? Não pode. A gente não pode bater em ninguém. Agora, às vezes acontecem coisas porque eles não entendem. Então, é muito importante conversar com a escola, entender o que aconteceu, para que seja tomado aí o caminho correto, tá bom? Mas muito cuidado, porque da mesma forma que acontecem essas coisas, né? E tem muita gente falando que foi isso, né? A turma aqui do Autistas Alviverdes falando, passei por situação assim. Muitas pessoas com autismo na vida adulta têm passado por grandes dificuldades por não entender. Às vezes a pessoa faz uma ironia com você e você não entende a ironia e acha que aquela pessoa tá falando sério, e você faz alguma coisa e a pessoa entende como uma afronta, e já teve muita briga por conta disso. Pessoas com autismo que não entendem uma batida policial, por exemplo, apesar de ter algumas
algumas companhias, né, que têm capacitado policiais nessas abordagens, tem muitas pessoas que não entendem, né? Imagina uma pessoa autista que tenha uma questão sensorial muito grande, por exemplo, com sirene ou com luzes. Uma viatura está chegando com a sirene ligada, ela pode ficar desesperada, ela pode correr, ela pode entrar em crise, ela pode ter uma reação que pode ser considerada como suspeita para a polícia. Quantas pessoas com autismo já tiveram problema por conta disso? Então, identificação, a carteirinha de identificação, o RG que tem a identificação do autismo, pode ser muito importante nesses momentos. Porque quando a gente tá com o nosso filho, ele é pequenininho, ok, ainda é mais fácil de resolver, porque você tá ali e você pode ser a voz do seu filho. Mas a gente tem muitas pessoas autistas que andam sozinhas na rua porque não precisam de companhia, né? Não precisam de alguém que fale por elas. Mas em um momento assim, olha que legal, obrigada, viu, de estar falando aqui. Tá dizendo, tem hipersensibilidade auditiva. Então, e visual, isso pode dar um problema muito, muito sério com adultos. E a gente vai voltar numa outra live para falar só sobre direitos dos adultos com autismo. Tem muitos adultos sofrendo por questões de desrespeito. Vocês não têm ideia a quantidade de reuniões que eu faço com adultos com dificuldade no ambiente de trabalho, jovens com dificuldade na faculdade. É assustadora a quantidade de pessoas que têm passado por isso e de adultos que têm sofrido por falta de respeito às suas individualidades. Coisas simples do dia a dia, mas que as pessoas, a maioria das pessoas, por não conhecer o autismo de verdade, acabam negando. Pessoas que têm o laudo, que recebem o laudo depois de serem adultos, que apresentam na empresa e a empresa fala que não, que aquilo não é deficiência, que aquela pessoa não é autista. Calma lá, gente, né? Cada um no seu quadrado. Se o médico falou que aquela pessoa é autista, quem é o responsável pelo RH que vai falar que aquela pessoa não é? Né? Tem aberrações acontecendo, mas outro dia a gente volta para falar só sobre autismo na vida adulta, tá bom? Mas olha só, o tanto de gente que passa por essas dificuldades. E a Lia tá colocando, Lia Cakes, né, tá colocando que o marido foi diagnosticado após o diagnóstico do filho. Isso é muito comum, muito, muito comum. Porque quando faz toda aquela avaliação, né, quando chega no diagnóstico, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu era desse jeito também quando eu era criança. E aí, de repente, você descobre que você não é chato, que você não é estranho, que você não é antissocial, que você não é metódico, que você não é sem educação. Que, na verdade, era o autismo que sempre estava ali e que as pessoas não identificavam, né? Quantas mulheres ao longo da vida foram diagnosticadas com depressão, com fobia social, com borderline, ai, caramba, como que é? Bipolaridade. O povo gira em torno do diagnóstico, mas não chega no centro de tudo isso, que é o autismo, que estava lá escondido. Mas a maioria dessas pessoas são pessoas com cognitivo preservado, são pessoas com autismo que antes era chamado de leve, ou de Asperger, que hoje é chamado de autismo nível 1. Então aquelas pessoas conseguiam sobreviver à nossa sociedade com dificuldades, mas elas davam conta, mesmo com todo o sofrimento que acontecia durante a vida, mas ainda assim elas conseguiam. São pessoas que entram no mercado de trabalho, são pessoas que conseguem ter um relacionamento, que casam, que podem ser pessoas extremamente bem-sucedidas. Semana passada eu conversei com 2 pessoas muito, muito bem-sucedidas, pessoas que já chegaram no topo da sua carreira, e são pessoas que têm grande sofrimento por conta do autismo. Conversei com uma professora universitária de uma universidade federal, conversei com uma funcionária do Ministério da Justiça Federal, enfim, gente, funcionários do INSS, pessoas em grandes empresas, com grande desenvolvimento profissional e que para os outros parece que é uma coisa incrível, mas não é tão incrível assim. Isso causa sofrimento. As dificuldades que essas pessoas enfrentam é muito grande, mas muitas vezes as pessoas não percebem e acham que é só uma questão de força de vontade. Não, vamos lá, vai, se esforça um pouquinho que você consegue. Não é assim. Isso é muito, muito sério, mas a gente volta aí no outro dia para falar sobre isso. Gente, 9h30, já tá dando, acho que já deu mais de 1 hora que a gente tá conversando, tá na hora de desligar, a gente volta logo, e
Eu vou vendo os comentários de vocês, dá vontade de voltar a falar, né? Mas a gente volta pra falar mais a respeito dessas coisas, tá bom? Vão lá ver o presentinho de vocês. Quem ainda não viu o presentinho, escreve e-book aqui na live mesmo, porque quando vocês saírem da live vai ter um presentinho pra vocês lá no direct. Quem ainda não faz parte do nosso canal aqui do Instagram, do Autismo Legal, entra lá, porque tem uma série de coisas que vão começar primeiro lá no canal do Autismo Legal, pra depois a gente jogar na rede aberta, tá bom? Eu vou lá pro canal dar um oi pra turma, pro nosso grupinho exclusivo. Não é exclusivo não, tá bom? Todo mundo que quiser pode entrar lá, é um canal aberto, não tem que pagar nada, tá bom? Pra entrar no canal aqui do Instagram do Autismo Legal. Beleza? Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, bom descanso e... a hora que eu conseguir eu entro de novo. Assim como essas aulas do Gabriel, minha vida volta ao normal, aí a gente marca horário de live e tudo. Por enquanto eu tô nessa de cada dia de um jeito, tá bom? Beijo pra todo mundo, tchau, tchau.